Bom dia a todos. Vamos começar agora a nossa live com a apresentação do Alexandre Lira. Bom, pessoal, muito bom dia. Mais uma live da Módulo que a gente inicia no primeiro dia de agosto, com a prática de, periodicamente, quinzenalmente, a gente faz as lives e depois das lives a gente disponibiliza o link da gravação nas nossas redes sociais, mais especificamente também no YouTube, quando lá vocês vão verificar todas as lives no canal da Módulo Exclusivo. Bom, o tema de hoje, a gente vai abordar a questão da nossa solução de integração do Teams com diversas soluções módulo e até outras soluções que fazem parte aí do inventário de vocês, na necessidade de gestão de informações, etc. Então, a ideia aqui na minha apresentação é falar dos principais problemas com a falta dessa integração, por exemplo, as características dessa solução de chatbot, de inteligência artificial, de como integrar essas aplicações com o Microsoft Teams, e alguns benefícios em trazer essa automatização para dentro do dia a dia das organizações. Eu trago, inicialmente, uma fala, por exemplo, de uma live que eu assisti da Revolução de Inteligência Artificial, do Brad King. Brad King é um futurista de renome, autor de best-seller mundial, e muito reconhecido mundialmente por conta dessa futurologia que ele apresenta. E ele diz, por exemplo, que os bancos centrais vão se tornar empresas de inteligência artificial, que ele acha que o nível de trabalho humano na economia vem reduzindo bastante desde os anos 1980. E como é que a gente traz essa inovação? Muito se fala de inteligência artificial, mas na prática, integrar com Teams é realmente uma inovação, uma novidade, e o que a gente traz para vocês e discutir então com vocês esse tema. Antes de falar sobre os diversos problemas que a gente se depara, e por isso que a gente está apresentando as soluções, fiquem disponíveis aí para cadastrar suas perguntas no chat. A gente, ao final, vai responder ou tentar responder todas elas, ou se não, a gente vai endereçar para respostas futuras. Mas fiquem à vontade já para postar aí suas perguntas e dúvidas. Bom, um dos pontos principais em relação a esses problemas são justamente você receber diversas pendências e alertas, informações por e-mail. Ou seja, o modo como padrão hoje é você receber dos sistemas esses avisos, todos por e-mail. E aí depois é um Deus nos acuda para você achar os alertas, as informações na caixa postal, que às vezes fica cheia e você não tem como lidar com essa situação. Outro problema que a gente vê é a questão de ficar atentos a prazos, né? Então, você receber simplesmente um e-mail com prazo, dentro de vários outros alertas, fica difícil ter essa gestão de prazos, por exemplo. E outro ponto importante também é a questão da usabilidade em relação às diversas soluções, porque às vezes o usuário ponta final das nossas soluções fica com certas dificuldades de saber aonde endereçar certas respostas, etc. E a nossa solução vem com a integração do Teams, vem justamente para atacar a questão da facilidade, da usabilidade dessa solução. E também a questão da disponibilidade, ou seja, lógico que a gente trabalha, as pessoas normalmente trabalham 8x5 e não estão disponíveis a todo instante para tirar uma dúvida, para responder certo tipo de pendência e assim sucessivamente. Então, esse é o pano de fundo da questão dos principais problemas que a gente vem atacando ao longo do tempo com essa solução inovadora de integração com Teams, diversos casos e projetos a gente já iniciou e tem diversos cases aí para a gente poder comentar a nossa experiência em relação a isso. A solução basicamente faz a interligação de informações do Teams, passando por o que a gente chama de metabot, é um orquestrador de robôs
pode ter um robô para LGPD, pode ter um robô para risco, pode ter um robô, por exemplo, para segurança. Ou seja, você utilizar de informações no Teams, passando pelo Metabot para falar com as soluções da Módulo, que os senhores já conhecem, e vice-versa. Ou seja, a partir das soluções da Módulo, alertar através do Metabot. Deixa eu só botar aqui uma ponteira só para a gente poder trabalhar melhor. Então, a partir dessas soluções, passando pelo Metabot, alertando os usuários que trabalham no Teams, por exemplo. Então, ao invés dele receber um alerta das soluções no e-mail, ele vai poder conversar através do Metabot do Teams com as soluções e vice-versa. Então, basicamente, esse é o pano de fundo. Logicamente que os apresentadores posteriores vão aprofundar essa questão, e a ideia aqui é só falar sobre os benefícios, características e esses problemas todos. Bom, eu peguei alguns cenários de algumas soluções que os senhores e as senhoras utilizam da Módulo, seja o Enterprise Manager para fazer riscos, compliance, auditoria, seja o Policy Manager para configurar a questão das atestações e aprovações das políticas, e assim sucessivamente. Eu vou falar alguns exemplos em relação a essas características nesse sentido. Primeiro, a questão dos alertas de pendências, ou seja, vamos supor que eu tenha uma política para aprovar, estou pendente em relação a isso, e está lá no sistema alertando. Ou então, por exemplo, eu tenho que ter uma pendência de tratamento ou de hipótese de tratamento do LGPD. Preciso alguém que chegue lá e configure uma hipótese de tratamento. Ou então, por exemplo, eu recebi do scan de vulnerabilidade, um alerta de uma vulnerabilidade que precisa ser tratada, tem lá uma pendência. Ou seja, ao invés das pessoas irem comumente às soluções para ver suas pendências, ele, através do Teams, vai receber essa pendência, por exemplo. Outra questão é sobre a busca de conteúdos, pesquisas, dúvidas. Ao invés dele acionar uma pessoa de suporte para fazer determinada questão ou tirar alguma dúvida, ele já faz pelo próprio bot, pelo próprio Teams, essa pergunta que direciona para as soluções da Módulo, por exemplo. Ou então, a própria automatização da criação de conversas. Vamos supor que eu, através, por exemplo, do Enterprise, tem lá um conjunto de riscos conjunto a ser aprovado de risco, e eu mando para as pessoas que vão aprovar em conjunto. E aí, automaticamente, o bot pode criar essa conversa no Teams para as pessoas interagirem. Ou então, ficar atento na gestão de prazos, ou, por exemplo, você disparar campanhas de engajamento para todas as soluções, por exemplo, através do Teams, para que as pessoas que usam o Teams e são usuárias das nossas soluções poderem, então, interagir com essas pendências e essas atividades. E, por fim, não se esgota aí, você ter o extrato de diversas tarefas, diversas pendências ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a pessoa que é usuária do LGPD Manager, que faz lá o atendimento à lei, ou também também usuária do Enterprise, que faz lá sua gestão de risco ou de controles internos, etc., ele pode ter uma visão consolidada de tudo que está pendente para ele. Ou seja, são as minhas tarefas, ao invés de ele entrar item por item, ele congrega no todo, por exemplo. Já partindo para o fim, já deixando justamente quem trata mais detalhadamente, tecnicamente, da solução falar, eu já, nesse penúltimo slide, falo das diversos benefícios que tem de você interagir com o Teams, fazendo o bot e usando inteligência artificial. Por exemplo, na questão da eficiência operacional, ou seja, você automatizar reduz necessidades das tarefas manuais e assim repetitivas e torna, então, mais nobre a atividade. Ao invés de você ficar cobrando o usuário, é o robô que vai cobrar, e aí você salva esse tempo para essas atividades mais nobres, por exemplo.
Outro benefício que tem, ou seja, o robô fica disponível 24/7. Você não tem que esperar o dia seguinte, sexta-feira, acabou o expediente, vai esperar segunda-feira para tratar um problema, por exemplo, urgente, e aí o robô está lá 24/7 para te atender. Outro ponto é a questão da redução de erros, ou seja, com a solução ajuda a melhorar a precisão e até a qualidade dos dados, já que você tem padronização, você tem o robô para cuidar da padronização e etc. Outro ponto importante como benefício é você ter a economia desses recursos humanos, ou seja, você melhor utilizar os recursos humanos para determinadas atividades, não tem que ter recursos humanos mais sêniores, mais caros, por exemplo, para fazer atividades operacionais, desde que o robô faz por eles, né, pelo time. Outro ponto é a questão da melhoria dessa conformidade e segurança, ou seja, utilizando a solução, você reduz os riscos de uma não conformidade, de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, aumentando assim a segurança dos dados, a segurança da informação. E o outro ponto é a questão do aprendizado de máquina, ou seja, esses processos todos são melhorados de uma forma contínua por meio dessa inteligência artificial, né? Como ele utiliza-se muito do ChatGPT, ou também de linguagem LLM, para aprendizado de máquina, facilita bastante esse processo. Não menos importante, a melhoria do atendimento ao cliente da ponta, o usuário cliente da ponta das nossas soluções. Ou seja, agilizar o atendimento ao cliente, porque está 24/7, e melhorar também as respostas mais rápidas a dúvidas e solicitações instantaneamente. Vocês vão ver casos específicos em relação a isso que a gente construiu. E, por fim, não menos também importante, você disponibilizar para os usuários o acesso remoto e a mobilidade, ou seja, dar maior flexibilidade aos gestores e aos colaboradores para trocar informações do Teams com as nossas soluções e assim sucessivamente. E aí, para encerrar a minha apresentação, eu passo agora para Raquel. A Raquel é a nossa gerente de RH, responsável pelo RH, para vocês terem a noção de que ela é responsável por uma parte dessa integração com o Teams, utilizando o robô, porque a gente não pode cair na armadilha de não levar o público em consideração, ou seja, é uma pessoa de RH que vai tratar sobre essa integração, e também adaptar a linguagem do usuário, ou seja, nada melhor do que ela, que conhece o negócio, conhece RH, de estar envolvida nessa integração, por exemplo. Então, é isso que eu quis falar, então eu passo agora para a Raquel. Raquel, bem-vinda. Obrigada, Lira. Bom dia a todos. Eu sou a Raquel, eu sou líder de RH aqui na Módulo, e eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui no RH, utilizando o Metabot. Eu até brinco, né, que é o meu amigo Metabot. Ele se tornou de verdade um assistente para o nosso dia a dia, para os nossos processos, facilitou e muito. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho dessa nossa experiência utilizando a solução e como que ela tem trazido para a gente assim, uma facilidade nos nossos processos. Ok? A Módulo, então, vocês já conhecem as nossas soluções, né? E uma delas é o nosso RH Manager, que a gente utiliza internamente e está integrado com o Metabot. Então, assim, para o RH, acho que um dos maiores desafios é a comunicação. Ter uma comunicação eficiente, né, tanto com os colaboradores quanto os líderes, né, de forma presencial ou remota, é um desafio para a gente. E aí, o bot, ele tem auxiliado e muito nesse processo de tornar a nossa comunicação mais eficaz, mais assertiva, mais rápida, porque ele integra, como o Lira colocou, o nosso Teams, que hoje é o principal canal de comunicação da empresa, a gente usa muito pouco o e-mail, concentramos mais a nossa comunicação no Teams, com a solução de gestão de pessoas. Então, assim, se eu preciso, né, de rapidez, celeridade, eu tenho o Metabot para me auxiliar e tornar essa comunicação muito mais eficiente, né? Eu acho que é o desafio de qualquer RH.
E aí, uma coisa que eu gosto muito no MetaBot é que eu não preciso entender nada de código, eu não preciso saber desenhar nenhuma linha de código para configurá-lo e atender às minhas necessidades. Então, ele já foi desenvolvido o produto de uma maneira que o usuário leigo como eu, psicóloga de RH, consiga fazer todas as configurações. Então, eu posso montar um menu principal para o meu colaborador acessar com uma árvore, onde eu tenho ali todas as informações básicas para o dia a dia, como posso desenhar ações, né, em que ele vá colocar um comando, por exemplo, assinatura de e-mail, e ter a resposta. Eu consigo fazer isso sem precisar do suporte de nenhum técnico. Ele já está configurado, parametrizado dessa forma. Isso facilita bastante, né? Eu consigo, em tempo real, corrigir, fazer novas inclusões, e na mesma hora isso fica disponível ao usuário. Ok? Bom, além disso, no processo de ambientação, o colaborador está chegando na empresa, é tudo novo, a gente faz aquela integração, apresenta a empresa, né? Onde é que ele atesta as políticas, onde ele faz cursos, é muita informação para ser assimilada num primeiro momento. Então, é uma das partes da nossa integração apresentar o bot a esse novo colaborador para que ele tenha essa ferramenta disponível e possa, de maneira autônoma, independente, acessar onde é que é mesmo que eu atesto as políticas que as meninas do RH comentaram. Ele vai lá e acessa rapidamente, né? Já vai com o link pronto para ele ir direto ao local aonde ele precisa tomar aquela ação. Mesma coisa para a equipe de marketing, por exemplo, que disponibiliza assinatura de e-mail, PowerPoint padrão da empresa. Então, tudo isso fica muito mais acessível, como Lira falou. Ao invés desse novo colaborador ficar solicitando, demandando ao RH ou a um colega de equipe, ele tem o bot ali disponível para estar esclarecendo, tirando essas dúvidas de uma maneira imediata. Outro ponto importante é que mesmo o colaborador mais antigo, que já conhece os procedimentos, já conhece a casa, ele também vai ter disponível essa busca ativa. Então, se ele, por exemplo, esqueceu onde é que está realmente a assinatura de e-mail ou o portal de políticas, ele não precisa passar por nenhum constrangimento, perguntar a uma pessoa. Ele pergunta ao bot e é levado diretamente ao local em que ele precisa solucionar essa dúvida. Uma outra função que, assim, me facilitou muito o dia a dia é a transmissão, né, de mensagens. Ao invés de eu criar um chat, incluir pessoas, ou ir lá tendo que criar no 1 a 1 para enviar mensagens, através do bot que está integrado com o nosso AAD, né, eu consigo selecionar quais são os colaboradores que eu preciso direcionar uma mensagem específica. E essa mensagem, ela não vai em nome da Raquel, ela é uma mensagem corporativa, então ela vai em nome do MetaBot. Chega de maneira amigável, né, com a carinha do MetaBot, é um robozinho bem amigável aqui na Módulo. Então eu consigo direcionar mensagens específicas para um público-alvo selecionado de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Ok? Então eu gosto muito, utilizo muito essa função no nosso dia a dia, acaba facilitando. Bom, agora indo um pouquinho aos processos de RH, né? Férias, por exemplo, é um processo que tem várias alçadas de aprovação, que por vezes ficava no e-mail, como Lira colocou, perdido, tem que aprovar a solicitação de férias de um colaborador, e aí para o RH calcular precisa dessa aprovação. Hoje, o líder ele vai receber no Teams uma mensagem partindo do nosso sistema de gestão de pessoas, né, integrando o bot, integrando com o Teams, essa mensagem, olha, o seu colaborador solicitou férias, aqui é a data e o link para você aprovar. Então, ele vai clicar nesse link e imediatamente vai aprovar. Então, é muito mais rápido do que o gestor ficar ali caçando no meio do e-mail dele, onde é que está a solicitação do meu colaborador. Além disso, a ferramenta, ela funciona da mesma forma no celular, né? Então, eu trouxe até
prints do celular, como isso fica visível para os nossos usuários. Alerta de férias a vencer. Então, por exemplo, o colaborador vai tirar férias daqui a 60 dias. Eu já preciso que o gestor organize, que ele tenha essa programação. Então, o bot vai informar, ó, o seu colaborador tem férias a vencer daqui a 60 dias. Se essas férias já estão calculadas, esse colaborador já está prestes a sair de férias, e aí isso já foi programado lá atrás, você já até esqueceu, o bot vai lembrar também que, ó, na próxima segunda-feira o seu colaborador vai sair de férias. Então, assim, facilita muito, né? Ele é um assistente que está ali te lembrando a todo momento dessas nuances do dia a dia de trabalho. Atestado médico, a gente tem uma questão da LGPD, é um dado sensível, e aí isso me facilitou e muito. O atestado médico, ele não precisa ficar circulando via e-mail, né, WhatsApp, e esse dado ficar ali exposto. Não, eu tenho um local específico onde esse colaborador vai colocar o seu atestado e o gestor só vai ser notificado de que esse colaborador acabou de enviar um atestado. Toda a tratativa é feita pelo RH, é apenas uma notificação para conhecimento, para fins de conhecimento. Isso ajuda muito, né? A gente fica protegido, fica amparado. Requisição de vagas, então, assim, às vezes o gestor abriu uma vaga, essa vaga não chegou corretamente ao RH, o Metabot está ali lembrando, ó, tem uma vaga cadastrada e esse evento precisa ser tratado, você precisa dar atenção a ele. Então, é muito mais eficaz. O mesmo para avaliação de desempenho. Então, é um processo delicado, né? Às vezes, na correria do dia a dia, o líder está ocupado, não consegue parar. Eu não vou ter que me desgastar para ficar ali lembrando: olha, você precisa avaliar o seu liderado, avaliar a sua equipe. Não. O Metabot, ele vai fazer esse papel de cobrar, né? Então, enquanto o gestor não tiver tomado a iniciativa, o Metabot vai ficar ali cobrando dele, ó, lembrando que tal dia encerra o prazo. Então, assim, ajuda aí muito no nosso dia a dia. Como eu falei, tem sido um baita amigo aqui, o Metabot. A gente está utilizando a ferramenta internamente, estamos muito satisfeitos. Eu acho que nessas outras interações, né, eu trago o case de RH, o quanto que ele me ajuda no dia a dia de RH, mas para a área de security, para a área de riscos, eu acho que pode ser muito eficaz. Então, eu encerro aqui a minha fala, passo para o Rafael e o Gabriel, que vão apresentar mais detalhes, então, da utilização do bot. Obrigado, Raquel. A ideia aqui da minha apresentação é mostrar um pouco mais por dentro aqui agora da plataforma, né? Mostrar tudo isso que a Raquel mostrou, que o Lira comentou também, como é que a gente implementa isso, como a gente faz isso por dentro da plataforma agora. Então, um pouquinho mais técnico, mas vou navegando aqui pela plataforma, mostrando para vocês como isso tudo aí foi feito e é feito nos nossos clientes hoje, usando a nossa plataforma. Então, bem, basicamente nossa plataforma aqui, o MetaHub, ela tem 3 pilares básicos, né? 3 pilares de funcionalidades básicos aqui dentro da plataforma. O primeiro é esse que a Raquel comentou aí, que fez o Metabot, desenvolveu o Metabot, que é uma solução de desenvolvimento no-code para bots no MS Teams, né? Então, aqui no caso, por exemplo, aqui na módulo a gente tem o Metabot, que é esse bot aí que a Raquel mostrou, que serve muito para o RH, etc. Mas também temos o DPO Bot, que é um DPO específico para tarefas do DPO que dentro da módula. Então, é um bot que foi construído da mesma forma que o Metabot, mas com objetivos, né, funcionalidades específicas para o DPO. Então, basicamente, o primeiro pilar da nossa ferramenta é justamente esse, de criação de chatbots sem a necessidade de desenvolvimento para integração com Teams. Só que eu não vou entrar muito a fundo nesse pilar agora, que o Gabriel, na próxima apresentação, vai entrar com mais detalhes nessa funcionalidade, como funciona certinho, como é feita, etc. Então, eu vou focar aqui nos outros 2 pilares, que na verdade, o segundo pilar, a API, a integração, né? A nossa plataforma tem APIs que funcionam perfeitamente com qualquer tipo de sistema de terceiro. Então, se você tem, enfim, qualquer tipo de cliente queira dar um input, né, queira mandar uma informação para dentro do Teams para aumentar a colaboração dentro da sua empresa, a gente tem diversas APIs para criação de conversa,
enviar mensagem para alguma pessoa específica, utilizando, por exemplo, e-mail, nome ou algum ID, enfim. A gente tem diversas APIs para isso, mas o mais impactante, assim, a melhor coisa que a gente tem dentro da nossa API, dessa parte de integração, é que a nossa API do MetaHub é totalmente acoplada com as ferramentas da módulo, né? Então, o LGPD Manager, o Risk Manager, o QuantRisk. E quando eu quero dizer acoplado, eu quero dizer que tanto a API dessas ferramentas conhecem a API do Metabot e vice-versa. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma integração no LGPD Manager, por exemplo, eu não preciso me limitar a, por exemplo, mandar um e-mail para o usuário que tenha o e-mail X. Mas eu posso falar, por exemplo, para o bot que eu quero avisar o responsável do evento Y, do LGPD Manager, sobre alguma atualização dentro daquele evento. Então, eu consigo, através de regras de fluxo, né, dentro do Risk Manager aqui, criar diversas regras de fluxo para fazer diversos alertas dentro do bot. Então, todos esses alertas que até a Raquel comentou, foram feitas dentro do RH Manager, utilizando regras de fluxo. Então, por exemplo, se tem um evento do tipo férias, por exemplo, que necessita de uma ação até hoje, o bot criou-se uma regra de fluxo para avisar a Raquel, que é responsável pelo RH, dessa ação. E aqui, por exemplo, no LGPD Manager tem outras diversas integrações, onde, por exemplo, tem um alerta de status de ocorrência para crise. Ou seja, se for criado um evento do tipo SET, gestão de ocorrências, incidentes e crises, vai ser criado um grupo ou vai ser enviado uma mensagem para o responsável da área que aquele evento foi criado para uma ação ser tomada de forma rápida. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a API, um exemplo de chamada aqui, um pouco mais técnico, mas, no fundo, o que nossa API faz é receber o código de um evento. Então, por exemplo, aqui, esse evento X dentro do LGPD Manager, eu quero avisar o primeiro revisor nesse caso e quero mandar essa mensagem para ele. Olá, fulano, você recebeu uma nova mensagem. E se eu disparar essa mensagem aqui? Essa mensagem vai ser enviada na plataforma e, em poucos segundos, essa mensagem deve chegar aqui para mim no meu Teams. Então, o que ele faz? Ele pega essas informações, né, a API da nossa plataforma. Ela como eu falei, conhece a API do LGPD Manager, ele vai pegar quem é o primeiro revisor desse evento aqui, no caso, eu configurei para ser eu, né? Então, e para mandar essa mensagem aqui, olá, nome, que é no caso meu nome, você recebeu a nova mensagem via API. Então, tudo isso é integrado, é acoplado já com um LGPD Manager, o Risk Manager, todos os managers aí da módulo. Então, assim, através disso a gente consegue ter uma colaboração muito mais rápida, muito mais ágil. Não sei aí na organização de vocês, mas pelo menos aqui na módulo, acho que a gente usa muito mais o Teams do que o e-mail, né? Então, a gente acaba que uma mensagem no Teams é respondida com muito mais agilidade do que o e-mail, por exemplo. Pelo menos aqui na módulo. E, enfim, como eu comentei também, a gente aqui na módulo a gente está tentando fazer muito essa migração de e-mail para Teams. Então, o bot, além de ter essas funcionalidades que eu falei, né, ele pode criar, ele se acopla ali com os managers da módulo e pode mandar uma mensagem, pode criar uma conversa. Então, imagina que eu tenho um evento de crise criado, eu posso, de forma automática, criar uma conversa entre os responsáveis por aquele evento e, de forma rápida, ali no Teams, as pessoas comentarem, tomarem uma ação para aquilo. E nesse movimento aí de e-mail para... Deixa eu pegar aqui outra conversa. De e-mail para Teams, a gente também tem uma funcionalidade que a gente pede para o bot, a gente dá um metabot e-mail. O próprio bot aqui, ele cria um e-mail para a gente e ele associa um e-mail a uma conversa. Ou seja, se você tem um fluxo ali no seu e-mail que tem uma caixa compartilhada com alguns colaboradores e quer trazer esse fluxo para o Teams, você pode pedir para o bot um e-mail, ele dá um barra e-mail para ele vai te responder aqui para rotear o e-mail para essa conversa, o endereço tal. Então, ele cria ali um e-mail para você e sempre que o e-mail chegar nessa caixa, nesse endereço específico, o bot vai rotear para essa conversa aqui que eu criei de teste. Então, isso é muito bom aí se você quer, de fato, ter algum fluxo, alguma coisa já integrada com o seu e-mail e quer fazer, de repente, essa migração ou quer ter uma resposta mais rápida dentro aqui do Teams. Então, só mostrando um pouco mais aqui da plataforma, tudo isso que eu comentei
é possível configurar aqui dentro da nossa plataforma. Então, a parte de API, né, você consegue criar aqui uma credencial, consegue limitar por IPs, se você quer que só funcione em determinados IPs, etc. E essa parte de e-mail também tem uma camada mais segurança, né, que é uma camada de whitelist, né, que na verdade, para cada conversa que ele cria ali, você pode habilitar quais e-mails o bot vai de fato rotear, que não vai entender como spam, né? Porque imagina que se esse e-mail que o bot criou vaze de alguma forma, você não quer ficar recebendo spam. Então, o bot só vai encaminhar os e-mails dos destinatários que você preencheu aqui. Bem, de maneira geral, esse é o segundo pilar aí da nossa ferramenta, que é a ferramenta de integração, né, de API, que, enfim, como mostrei, é bem acoplado com as ferramentas da Módulo. E o terceiro pilar é o pilar de inteligência artificial, né? Hoje, com a evolução da inteligência artificial, com o chat GPT crescendo muito aí o uso, acaba que hoje em dia você tem um chatbot que ele não consegue te responder de forma conversacional, acaba que você acha que o chatbot é até meio burro, por assim dizer, né? Então, além da gente conseguir navegar pela árvore ali que a Raquel criou, né, que o Gabriel vai mostrar depois em sequência para vocês como é que faz, o nosso bot também tem acesso, também tem uma inteligência artificial que se dá em 3 níveis, digamos assim. O primeiro ele consegue entender o que você está falando, né? Então, você pergunta, por exemplo, gostaria do link para solicitar férias, por exemplo. Vamos ver aqui. Ele vai, a princípio, procurar na árvore de conhecimento dele qual que é o link para solicitar férias. Ele vai entender que eu estou solicitando férias, né? E vai me responder ali o link para as férias. No caso, acho que ele aprendeu sobre isso, mas eu fiz aqui, eu conferi depois, mas você pede aqui o link para as férias, ele te manda aqui o link para as férias, depois eu vou conferir porque que ele não soube me responder dessa vez. Bem, essa é o primeiro nível de inteligência artificial. A gente tem mais 2 níveis de inteligência artificial, que são, primeiro, os comandos pré-prontos do bot, né? Então, se você tem o bot por fábrica, assim, ele já vem com 2 comandos específicos, que é o comando de prompt e o comando de resume. O que seria isso, né? Basicamente, o comando de prompt, ele meio que bypassa a sua base de conhecimento ali que você pode construir dentro da ferramenta do bot e consulta diretamente na API do ChatGPT. Então, aqui eu fiz o teste mais cedo, né? Eu mandei aqui, por exemplo, o /prompt, o que é o DPO, e essa informação aqui, né, que o DPO é um profissional nomeado para a organização, para garantir que a empresa esteja em conformidade, etc., etc., ele foi diretamente na API do ChatGPT, na mesma do OpenAI, e me respondeu isso. Então, também é uma forma da gente ter quase que um proxy do ChatGPT dentro da nossa ferramenta, dentro do Teams. E tem o /resume também, né? O /resume, basicamente, é uma ferramenta que a gente consegue resumir texto através de inteligência artificial, onde você manda para ele um arquivo. Aqui, no caso, se eu não me engano, eu mandei meu certificado de vacinação da Covid em inglês. Então, o que o chatbot fez, ele leu para mim esse arquivo e resumiu. Então, aqui ele trouxe para mim o resumo, né? Como estava em inglês o documento, ele também me mandou o resumo em inglês. Então, basicamente, ele fala que foi emitido pelo Ministério da Saúde, enfim, falou que tem o QR Code, etc, etc, etc. Tem os detalhes de quem fez a vacina, o número do lote, etc. Então, esse é o segundo nível de inteligência artificial, né? Que são esses comandos pré-prontos, que você consegue consultar a API do OpenAI e também essa API, essa ferramenta de resumo, né, essa inteligência de resumo, que ele consegue resumir textos para você, né, documentos. E, por último, tem agora uma nova ferramenta aqui que a gente disponibiliza na nossa plataforma, que é criar uma própria base de conhecimento. Então, aqui na Módulo, por exemplo, no MetaBot, a gente subiu, né, para o nosso robô diversas políticas aqui da Módulo internas, né, de normas, políticas, código de ética, por exemplo. Você clica que ele meio que mostra um preview do arquivo, né, que ele aprendeu para você. E o que acontece é que assim que você sobe esses arquivos aqui, o MetaBot, né, ele roda um modelo que ele aprende com esses documentos e cria meio que uma base interna mesmo de inteligência dentro da organização. Ou seja, da mesma forma que o ChatGPT aprendeu, digamos, com a internet, qualquer coisa que você pergunte, ele consegue te responder, você consegue fazer o mesmo com os seus documentos internos. Então, você consegue subir aqui diversas políticas, normas, documentos que você queira,
e você consegue ter o output disso de forma conversacional. Deixa eu abrir aqui o que eu te falei mais cedo com o bot. Então, por exemplo, aqui, perguntei me fale sobre o código de ética da módulo, tem um arquivo de código de ética da módulo e o bot que ele fala para mim, né? O código de ética da módulo é um documento que estabelece diretrizes de comportamentos adequados, blá, blá, blá. Enfim, ele código de ética da módulo, vai garantir... Enfim, ele responde aqui tudo que ele aprendeu com o documento do código de ética, no caso, que eu subi aqui via plataforma, ele aprendeu e responde como se fosse o chat GPT, digamos, consultando a internet, mas no nosso caso, consultando a base que a gente treinou com os arquivos, né, da nossa própria organização aqui. E dessa forma ele consegue, além de aprender do formato árvore, né, criando um fluxo, você consegue subir dados estruturados e ele também fazer o aprendizado disso e você poder consultar, né, conversar com o bot utilizando esse tipo de recurso. Basicamente, é isso que eu queria mostrar aqui, esses dois pilarezinhos. Agora eu passo a palavra para o Gabriel, que vai mostrar um pouco, acredito, sobre essa primeira parte de chatbot no code. Com você, Gabriel. Beleza. Obrigado, Rafa. Então, basicamente, o que a gente foi apresentado aqui hoje, dando uma generalizada, é o MetaBot, que é essa solução no-code que agiliza as comunicações das tarefas dentro das organizações, acabar com a questão de tendo que ficar ligado nos e-mails, ver o que está acontecendo, ter esse assistente que ajuda a produtividade do time como um todo e aumenta essa interação, né, essa dinâmica. Então, basicamente, o que a gente oferece é uma solução no-code para a criação dos bots corporativos, como o Rafa falou, através da criação das árvores. E basicamente, depois que você, naquela interface sem código, você vai conseguir ter um robô para poder ser navegado através de botões, através de palavras-chave. Cada nó da árvore, ele tem algumas características, como tipo de mensagem, etc., ações que podem chegar, mas também e aí, basicamente, você tem as palavras-chave daquilo. Se você não for usar a parte de inteligência artificial, todo o match ele é feito através das palavras-chave ou tags, né? Então, basicamente, você tenta criar sinônimos, coisas ligadas àquele card para que o robô entenda. E aí você pode criar quantos bots você achar que faz sentido para sua organização. Você pode ter um super bot, que na verdade, como um super assistente, que ele vai saber de tudo, e aí, basicamente, qualquer um fale com ele, ou você pode ter, não, eu vou querer fazer um bot do meu RH, vou querer fazer um bot do meu marketing, vou querer fazer o bot do suporte. E aí você, enfim, fica aberto para estruturar e montar conforme o que vai fazer mais sentido para a sua organização. O que não dá para fazer, que também seria uma opção, é fazer um bot referenciar o outro. Então, você poderia ter um bot máximo, aí você fala qualquer coisa com ele e ele referenciaria o outro. Ele pode referenciar, ele pode falar, ó, isso aqui você fala com um bot do suporte. Mas o Teams não disponibiliza, fale e clique nesse botão para abrir o bot do suporte. Mas ele poderia falar, ó, vai lá na sua aplicativos do Teams e converse com um bot chamado bot suporte. As integrações que o Rafa mostrou aí, enfim, que você pode fazer e integrar com os sistemas legados, totalmente API first aqui, o que a gente montou, com a parte de autenticação padrão, de Alf2, então, assim, basicamente é bem tranquilo fazer as integrações. Aí essa parte não é no code, é totalmente code, mas bem básica, assim, para quem consegue. Ele tem um painel de administração, onde aqui você consegue ver analíticos, né, tipo, quantas mensagens, eu vou passar isso aqui depois com calma na plataforma. Então, mostrando aqui ao vivo, basicamente aqui você entra, né? Aqui ele já está logado com o AD, ele já reconheceu que eu estou logado no AD da módulo. Ele já vai buscar os bots da minha organização aqui. E aqui
você basicamente primeiro começa com as ações. Você começa montando exatamente quais vão ser as ações que eu vou querer ter no meu bot em algum momento. Então, atestado médico. Para enviar um atestado médico, histórico verificar, envie, clique abaixo. Então, nesse caso aqui, foi criado um card do tipo, uma mensagem do tipo card. Vou até editar aqui para poder dar uma olhada. E aonde você, caso o tipo da mensagem, você tem alguns tipos de mensagem: texto, anexo e card. Caso seja do tipo card, você tem direito também ao campo ações, título e descrição. As ações, quando você vem aqui, você pode adicionar uma nova ação, ou você pode ver qual é aquela ação. Então, nesse caso, foi criada uma ação, abrir uma URL, porque está localizado dentro do modo do software do Risk Manager, enviar atestado médico. Que tipo de URL é? Abrir uma URL, nome da ação, que tipo de URL, porque na verdade você pode criar enviar e-mail, então quando o usuário clicasse ali, ele já abriria uma URL do tipo de mail to, né? Para você já abre direto o programa padrão de e-mail do computador. Aqui embaixo é um preview, né? Quando é um redirecionamento protegido por senha, ele não vai preview nada, porque ele não vai conseguir seguir, né? Mas se você botar, sei lá, vou botar aqui só de... Acho que tem que ser num novo. Se você estivesse criando um novo, abrir uma URL, acho que vocês têm que clicar aqui. Mas enfim, basicamente, dependendo do que você fizer, ele consegue mostrar o preview aqui, ou enviar o e-mail. E ou não, ou você está num travado aqui, deixa eu dar um refresh. Ou então você está num tipo de ação que, na verdade, não necessariamente vai ser o tipo card, pode ser o tipo texto, por exemplo. Então, tipo texto, você só tem uma mensagem do tipo texto. E aqui, também, tanto no card quanto no texto, ele já vai te mostrando aqui uma preview de como ficar, né? Ou o tipo anexo. Então, aqui você colocaria a mensagem, segue o anexo, solicitado da assinatura do e-mail da nossa empresa. Aí aqui você poderia colocar o URL do anexo e ele vai enviar esse anexo quando alguém chegar nesse card, né? E aí depois que você criou esse card pode ser ordenado por data de criação, né? Ou ordem alfabética, você vai estruturar esse card dentro da árvore. Então, e sempre você vai ter um card inicial, que é o welcome, que a gente chama, que você vai basicamente tentar ali chegar o maior guarda-chuva possível, onde conseguiria, nesse caso, chegar em todas as áreas. E aí você vai adicionando aqui as ações. Eu não mostrei, né? Mas acho que vocês viram. Quando eu falei o abrir o URL, mas tem a opção executar outra ação, que é justamente executar outra ação, que você faz o link daquela árvore, daquele nó com o próximo nó. Então, quando você vem aqui e fala que o mod marketing tem esses filhos, é porque você está configurado que esse mod marketing ele tem um marketing em parcerias aqui, que vai apontar para o 2.1 marketing template, marketing release note, marketing institucionais. Então, justamente aqui, através dessas ações que você vai fazer, e você tem a questão das palavras-chave, como eu falei aqui. Então, dentro das palavras-chave, você pode configurar. Se alguém falar direto parceria, você pode pular direto para esse nó, porque tem a ver. Então, até ele avisa, por exemplo, quando quebra o link. Depois até fica como dica aí para
para Raquel lá, ó, alguém tirou o nó logos, o nó logos não existe mais, depois tem que recuperar esse link do nó logos. E o keywords é que ele está avisando é que, na verdade, ele faz esse match através de palavras perfeitas, né? Então, se você tem uma palavra dentro da outra, ele fala, ó, isso aqui, se você botar só parceria, tu já pega parcerias. Então, ele tem esse aviso só para otimizar. Às vezes, acaba ficando muitas palavras-chave e uma já está contida dentro da outra. Lembrando que esse é o modo sem inteligência artificial, que é feito direto aqui. Tem, como eu falei, a parte de configurações do bot, onde aqui você tem os dados do robô, então é aqui que você faz toda a sua configuração para anexar aquele canal no Teams, né? Anexar direto aquele mensageiro, aquele aplicativo do Teams, através de um cliente ID Client Secret. Se você não tem isso anexado, ele tem um wizardzinho que ele ensina passo a passo do que tem que ser feito. Aqui é onde você faz as configurações. Aqui é onde você faz a parte de estatísticas, análise. Então, aqui você consegue ver quantas mensagens o robô já enviou, quantos chats foram abertos, quantos atendimentos ele fez, quantas perguntas foram feitas pelos usuários. E aqui um resumo semanal, normalmente de 7 dias para trás, né? Então, aqui é sábado, domingo, segunda. Aqui é segunda, né? Aqui é segunda, aqui é sexta, quinta, quarta. E mensagens também. Então, aqui são chats, aqui são mensagens feitas. Palavras comuns, palavras que o bot não soube responder. Então, pô, o pessoal está perguntando, ó, assinatura, policy, férias. Então, basicamente, esse tipo de coisa são as palavras comuns que carregaram aqui agora. E quais foram as requisições não atendidas daquele bot. Então, e-mail, assinatura, são coisas que o bot, as pessoas têm perguntado para o bot e o bot não soube responder. Então, vale você tentar ver se coloca isso no seu fluxo. A parte de credenciais, que o Rafa mostrou aqui é onde você cria a configuração, né? Consegue gerar o seu App ID, seu CEP Secret, o seu token, o endpoint. Aqui a parte que a Raquel comentou, que você consegue enviar uma mensagem para uma pessoa específica, então até meio broadcast, né? Para uma ou outra, você pode mandar mensagens do tipo texto hoje. Aqui você consegue ver as conversas, aqui você consegue verificar quem tem acesso ao bot e que tipo de permissão ele tem acesso ao bot. E aqui, como o Rafa falou, você tem a visualização de cada conversa aqui que foi configurada, qual e-mail, né? O e-mail referente àquela conversa, você vai colocar lá a mensagem que o Rafa mostrou. E aí, e-mail autorizado. Então, eu vou criar um e-mail suporte@modo.com. Vou mandar ele direcionar para o meu e-mail, e o meu e-mail, que é um e-mail autorizado, ele vai fazer o forward para a conversa aqui. Então, você faz essa configuração lá. Então, tudo isso aqui é configurado aqui. E essa parte de inteligência artificial, que está com um modo enabled, onde você consegue justamente criar novas bases de conhecimento. Por definição, toda essa árvore de conhecimento criada aqui, ela já é usada como árvore de conhecimento aqui. O que pode acontecer é, alguém foi lá, alterou a base de conhecimento, você vem aqui e sincroniza, ou seja, essa aqui está a última versão de 9 de maio, então se você vier aqui sincronizar, ele vai sincronizar a árvore, e aí a partir de agora o módulo de inteligência também vai ter acesso direto ao módulo, às informações que foram cadastradas no modo Trivial. Então por isso que você consegue ficar fazendo o switch meio que fácil de um modo para o outro. Eu tinha até preparado, não sei se vai funcionar, mas para brincar aqui com quem chegou, a questão eu peguei essa apresentação aqui que eu fiz e pedi para ele resumir aqui para quem chegou atrasado aí no finzinho, entender rapidamente o que o
o MetaHub é. Então, esse PDF, essa apresentação é o chat corporativo para o Teams, é uma solução no-code que visa agilizar a comunicação e as tarefas dentro das organizações. Com ele é possível criar fluxos de chatbot sem necessidade de código, facilitando a conversa com os usuários. Além disso, é possível criar quantos bots forem necessários na organização e realizar integrações via API para potencializar a comunicação. Um painel de administração é destinado aos gestores, permitindo um controle completo da solução. Essa ferramenta promete ser o começo de uma série de benefícios oferecidos pelo MetaHub. Então é isso, acho que aqui fica a minha parte, acho que pode abrir para perguntas aí. Muito obrigado, Gabriel, Rafael e Raquel, tudo com El, menos o Alexandre Lira. A gente tem uma pergunta inicial que o Tiago fez, eu queria só ver se foi completamente respondida, quando ele fala, Rafa, e você que respondeu, e o Gabriel também respondeu, dessa integração do bot com outras soluções, inclusive deu o exemplo aqui do RP TOTOS. A gente já teve casos que o cliente, por exemplo, a gente ajudou eles a integrar, mas depois eles foram autossuficientes para integrar com o SAP, com o RP da SAP, por exemplo. Então, acho que não teria problema, não. E só para lembrar, quando o Gabriel falou da API, essa API é aberta, a gente, inclusive, tem uma documentação de mais de 300 páginas dessa API. Lógico, vai precisar ter um treinamento, fazermos juntos a 4 mãos para depois as pessoas seguirem adiante. Mas a resposta é sim, né, Gabriel, Rafael? Isso. Daria para integrar através da nossa API. Se tiver alguma outra necessidade também, a gente pode, enfim, conversar para ver se a gente precisa fazer alguma integração com outro sistema, mas a princípio a nossa API sobre a maioria dos casos que a gente tem tendo nos nossos clientes. A gente tem um caso, por exemplo, um projeto que ele já iniciou, que a gente vai integrar Teams através do Metabot com as nossas soluções, mas também Teams através do Metabot com, por exemplo, Power BI. Vai ter um dashboard das nossas soluções lá no Data Analytics, mas também tem para jogar informações no Power BI. Então, isso é facilmente integrado. A outra pergunta, que é a pergunta da Lídia, eu endereço para vocês, quando ela fala que como é que o chat garante o sigilo das informações sensíveis. Lembrando que informações sensíveis, por exemplo, a LGPD, dados de saúde, dados biométricos, de gênero e etc. Ele usa todos os dados para retreinar o chatbot, por exemplo? Rafael, Gabriel. Todas as informações que são transportadas dentro da primeira pilar que o Rafael comentou ali do no-code, a gente está tudo dentro da nossa infra, dentro do nosso banco de dados, com as melhores práticas de segurança para esse armazenamento dos dados sensíveis. Quando você ativa o modo de inteligência artificial, alguns requests passam a sim ir, por exemplo, para o OpenAI. O que a gente hoje tem conversado com clientes aqui na empresa não pode ser OpenAI, a gente está usando o LLM XPT. Beleza, a gente pode sim conversar, a gente despluga o chat GPT, vai plugar o XPT e aí, enfim, agora dentro deste novo processador, as inteligências artificiais, esses dados só vão ser transportados e comunicados dentro de um LLM confiável pela empresa, né? Legal. Vamos perguntar aqui para Raquel. Raquel, desculpa, Gabriel, Rafael, mas a Raquel foi a melhor apresentação. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre... por exemplo, existe essa nuvem de palavras das principais dúvidas, por exemplo, dos usuários, etc., né? E aí, como é que a gente faz, dependendo das dúvidas, como é que a gente faz para tratar essas principais dúvidas? Sei lá, é um plano de campanha de divulgação, melhorar a árvore de conhecimento, com cards diferenciados, enfim, fale um pouco melhor sobre isso, por favor, Raquel.
Bacana, Lira, exatamente. A gente usa essa árvore para direcionar o nosso menu, né? Essa árvore que é montada é o menu que é disponibilizado ao colaborador. Então, a gente vai ajustando conforme essa demanda vai chegando. Ah, tem uma busca por alguma ação que não está ainda contemplada. Então, a gente vai buscar colocar essa ação, incluí-la na árvore, no menu, para ela estar disponível a esse colaborador. Então, a gente vai aprendendo, né, através dessas buscas, enfim, tem sido uma experiência muito boa, agilizou muito os processos, os líderes, né, até reportam que agora não é a Raquel que fica ali no pé, tem um assistente cobrando, e que você falou, ele é 27/7, ele não vai se cansar, diferente de mim, né, a gente pode acabar gerando um mal-estar, o assistente não, ele vai ficar ali disponível o tempo todo, então facilita muito o nosso processo aqui de RH. Legal, bacana, Raquel. Outra pergunta é o seguinte, para endereçar para o Gabriel, por exemplo, como é que a gente faz para que o Teams, por exemplo, que vai ser utilizado no cliente, esse cliente, por exemplo, tem um terceiro que utiliza, que faz parte do processo de gestão de risco, por exemplo, né? E aí, como é que essa mensagem que a gente vai disparar, por exemplo, broadcast, vai chegar a esse terceiro, por exemplo? O que é preciso em termos de confiança e etc.? Não, basicamente isso aí vai ser tudo na hora de desenvolvimento dessa integração. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Por exemplo, o Risk Manager vai mandar uma informação para os usuários do Teams daquela organização. Só que existe um terceiro que faz parte desse processo e precisa receber essa mensagem também. E, de repente, tem um outro Teams da empresa de terceiro. Entendeu? Como é que chegaria como é que ele teria o acesso? Então, aí basicamente isso, o que a gente tem conversado em algumas situações dessas que têm surgido, é fazer um protocolo de confiança entre tenants de Teams, por exemplo, e aí na hora do desenvolvimento dessa integração, onde vai disparar a regra de fluxo, aí vai falar, eu vou ter que notificar os responsáveis, o first reviewer, o second reviewer, sendo que o second reviewer não é nesse Teams A, é no Teams B, que está dentro da parte de confiança, né, de trust dos tenants. A integração vai ter que ter essa inteligência de reconhecer isso, vai disparar na API do MetaHub, tenant A notifica esses caras com essas mensagens, tenant B notifica esse cara com essas outras mensagens, ou essas mesmas mensagens. Legal. Na prática, desculpa, na prática seria, nesses casos, ter um bot em cada um desses ambientes, e aí nossa integração saberia para qual bot, digamos assim, aquela mensagem deveria ir. E eu também tem caso aqui que a gente faz que simplesmente se tem um terceiro que é convidado também no Teams, aí nesse caso não precisa. Aí ele, sendo convidado no Teams, o bot também consegue falar com você. Então aí vai de cada caso, né? No caso, se o terceiro for convidado no Teams, não há necessidade de ter 2 bots, digamos assim. Ter necessidade também é possível, mas aí nesse caso seria como um bot específico para o Teams da empresa A e um bot do Teams para o time da empresa terceira. Legal. Aproveitando o microfone aberto, Rafael, mais 2 perguntinhas rápidas para a gente terminar. Por exemplo, quando você mostra aí o chatbot API, a minha pergunta é o seguinte, e as dúvidas comuns dos usuários, há necessidade da módulo fazer esse tipo de trabalho ou uma pessoa com acesso, com treinamento e participando dessa primeira integração, ela pode ser autossuficiente, por exemplo, na utilização, configuração, no manuseio, por exemplo? A nossa API é aberta, né? Claro que tem o processo de criação de uma chave, né? O client de client secret, o request do token, mas basicamente sendo tipo uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, daria para fazer integrações e, na verdade, mais que isso, se já for um usuário do Risk Manager, GPD Manager, qualquer um dos managers, meio que a gente tem uma integração já, essa parte, como eu falei, que uma API conhece a outra, né? Tipo, fica um pouco mais facilitado esse processo de integração. Por exemplo, aqui na Módulo, quem faz as integrações para cliente quando é necessário, até o Fábio Lerck, que é consultor, né? Ele não é programador, ele consegue dentro dos managers aí fazer esse setup com a nossa API. Legal.
E para completar um pouco a resposta ao Tiago, a gente, inclusive na Módulo, usa o TOTUS, o RP do TOTUS, e tem a integração do Metabot, que a gente começou primeiro com gestão de faturas, depois integrou TOTUS com Proteus e é distribuído no Teams, enfim, isso é bastante comum para a gente, por exemplo, a gente pode ajudar vocês. E a última pergunta, por favor, Rafael e Gabriel, quando vocês colocaram lá o resume, né, para fazer um resumo de um documento carregado, a minha pergunta é o seguinte: eu posso ter a possibilidade de tirar qualquer dúvida apontando, por exemplo, para os documentos da lei digital, ou preciso carregar o documento, por exemplo, como vocês carregaram, e depois o resumo foi lá no documento e leu? Na verdade, são duas coisas distintas. Nesse caso de responder com base em documento, é necessário subir naquela interface lá de IA, porque assim que você sobe, ele roda ali um modelo de treinamento que ele vai, de fato, aprender, né? Aprender o que está escrito ali naquele documento e vai juntar esse conhecimento dele junto com todos os outros documentos ali. Então, quando você faz uma pergunta, ele vai constar naquela base. O resume é uma coisa mais específica para um documento. Então, o que o resume faz, ele extrai o texto, né, do documento que você enviou e, usando inteligência artificial, ele resume aquilo ali. Então, ele não aprende, ele não tem esse processo de treinamento, ele só pega e resume. No outro caso, ele de fato aprende, então, por exemplo, ele pode te responder com outras palavras, de outra forma, enfim, é do jeito que o modelo mais processar ali te responde. Legal, pessoal. Então é isso. A gente termina por aqui. Gaia, se você puder botar o link lá do White Papers, das newsletters do LinkedIn, para o pessoal também conhecer, se inscrever. Diariamente a gente publica um artigo no LinkedIn sobre LGPD e semanalmente sobre segurança, melhores práticas, gestão de risco. Seria interessante vocês participarem. E está o link aí na tela, no chatbot, no chat, que fala sobre... Convido vocês a solicitarem alguma apresentação específica. A gente vai ter o maior prazer de trocar experiências e ideias com vocês, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima live. Fiquem bem e saúde.